E a gente fala, assim, de câncer de mama, mas tem vários tipos de câncer de mama, né? Quais são os principais? Tem alguns tipos de câncer de mama. Antigamente, até mais ou menos a década de 90, era um grande único combo câncer de mama. Todas as pacientes tinham câncer de mama, era um tipo de câncer de mama, se tratava da mesma maneira, e era uma cirurgia muito mais agressiva, todo mundo tinha que fazer quimioterapia. Hoje em dia a gente consegue individualizar muito mais o câncer de mama, né? Então a gente tem, histologicamente falando, a gente tem dois tipos principais, que é o ductal, que é 90% dos cânceres de mama, então é no ducto da mama que ele surge, e o lobular, que surge no lóbulo da mama, que é a minoria, entre 5% a 10%, né? Tem alguns outros subtipos histológicos aí, mas são raros. E aí, quando a gente pega, hoje em dia a gente tem um exame muito importante. Então, quando você faz a biópsia do nódulo de mama, ele vem com o diagnóstico de câncer de mama, seja ductal, lobular ou outro tipo histológico, a gente consegue fazer um exame chamado imunohistoquímico. Isso é o grande diferencial dos últimos anos aí no câncer de mama, né? Esse exame imunohistoquímico, ele me dá os detalhes moleculares desse câncer de mama. Então, ele vai me dizer se ele tem receptor hormonal para progesterona, para estrogênio, para uma molécula que chama HER2, que é super importante, e me dá o índice de replicação celular, que é o Ki67, que a gente chama. Então, isso tudo é importante porque isso fez gerar uma gama maior de individualização de câncer de mama. Então, agora você tem uns que são negativos para todas essas moléculas, ou que são positivos para todas essas moléculas, ou que é negativo para receptor hormonal, mas é positivo para o HER2, ou vice-versa. E cada um deles tem uma peculiaridade, um tratamento diferente. Então, isso tudo trouxe muito benefício para a paciente, porque hoje em dia a gente sabe exatamente qual é o tipo de tratamento que essa paciente com esse tipo específico de câncer de mama precisa. Então, acho que isso dos últimos anos foi a maior virada para o tratamento de câncer de mama, né? De cirurgia conservadora, isso é uma coisa engraçada também, porque há pouco tempo atrás, todo mundo tinha uma mesma caminhada. Então, as mulheres faziam primeiro a cirurgia, geralmente uma cirurgia super agressiva, e depois faziam quimioterapia, depois via se precisava fazer radioterapia e assim seguia, né? Então, hoje em dia, às vezes eu atendo uma paciente, eu vejo o tipo de câncer de mama que ela tem, eu falo, olha, é importante aqui a gente começar pela quimioterapia. E elas ficam, às vezes, meio assustadas, tipo, não, mas a minha tia fez primeiro cirurgia, depois quimio. A minha vizinha fez primeiro cirurgia, depois quimio. Então, não é normal fazer. Hoje em dia é normal. Então, várias vezes a gente tem a indicação de começar pela quimioterapia para depois seguir com os outros tipos de tratamento. Então, sabendo o subtipo molecular que a gente sabe hoje em dia com esse exame, a gente consegue direcionar exatamente quais são os tratamentos que essa paciente vai precisar fazer. E além dessa questão que a gente falou de genética, né, de casos na família, quais são os outros possíveis riscos aí para desenvolver o câncer de mama? Tá, então isso acho que é uma das coisas mais importantes para a gente falar aqui, porque é o que realmente dá para quem está assistindo a gente pôr em prática, né? Então a gente sabe que praticamente 17% dos cânceres de mama diagnosticados eles poderiam ter sido prevenidos. Isso tudo porque a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer na nossa vida que evitam alguns fatores de risco. Então, fatores de risco para o câncer de mama. A gente tem 3 categorias, basicamente, tá? Uns que são fatores ambientais e comportamentais. Então, por exemplo, peso, obesidade é um fator de risco para o câncer de mama. Sedentarismo é um fator de risco para o câncer de mama. O consumo de álcool em excesso é um fator de risco para o câncer de mama. E você ter alguma exposição profissional também é um fator de risco para o câncer de mama. Então, se você trabalha muito com alguns produtos químicos, com radiação, você também tem um fator de risco maior para o câncer de mama, tá? Eu até gosto de explicar mais ou menos por quê. Então, a paciente que ela é obesa, então no nosso organismo a gente converte alguns hormônios que a gente tem. Então, o tecido gorduroso no nosso organismo, ele converte alguns hormônios em hormônios sexuais, em progesterona, em estrogênio. O excesso desse hormônio é um dos fatores que desencadeiam um câncer de mama. Então, a obesidade, você converte, a gente chama conversão periférica. Então, no nosso tecido a gente acaba que produz mais estrogênio e progesterona e aumenta o risco de câncer de mama. A atividade física vai estar junto aí então o sedentarismo está junto aí com a obesidade, né, da gente conseguir melhorar o nosso metabolismo, nosso organismo como um todo. O álcool também. A gente sabe que esses hormônios de progesterona e estrogênio, eles são metabolizados no fígado. Então, se você bebe muito álcool, você acaba que lesiona de maneira gradativa o seu fígado e ele tem menos capacidade de metabolizar esses hormônios. Então, tem mais hormônio circulante e você fica exposta a mais hormônio. Tá? Então, esses são os comportamentais. São coisas que a gente consegue melhorar e mudar. Depois, tem os outros que são os hormonais, reprodutivos, né? Então, por exemplo, ser do sexo feminino. 99% dos cânceres de mama são no sexo feminino. Só 1% é no sexo masculino. Então, se você é do sexo feminino, já tem um grande fator de risco. E isso não tem como mudar, né? Aí, parte hormonal também, que é muito importante. A gente falou a idade também, conforme vai passando a idade, maior o risco. E da parte hormonal que é importante. Então, se você
quanto maior a exposição ao hormônio você tiver na sua vida, maior o risco. Então, se você menstrua muito cedo, porque é a partir da primeira menstruação que você começa a ter exposição ao estrogênio e à progesterona, né? Dessa maneira de ciclo, que aumenta bastante a produção hormonal. Então, se você teve uma menstruação abaixo dos 12 anos, muito cedo, muito precoce, você provavelmente vai ter uma vida mais exposta ao hormônio do que uma paciente que menstruou com 16, com 15, né? E a mesma coisa quando você entra na menopausa. Na menopausa, você deixa de produzir esses hormônios. Então, se você entra na menopausa precoce, te protege. Se você, 45 anos, 42 anos, entrou na menopausa, você está mais protegido do que a paciente que entrou com 55 anos na menopausa. Né? Você engravidar e ter filhos é uma forma de proteção. Durante o período gestacional e durante até um período da amamentação, você não está produzindo mais esses hormônios da maneira que você produz fora. Então, estar grávida, quanto mais vezes você engravidar, teoricamente você está menos exposta também ao câncer de mama, que está menos exposta ao hormônio. Amamentar também protege do câncer de mama, né? Então, esses são fatores hormonais. E aí, a gente tem ainda os fatores genéticos que eu te falei, né? Então, de todos os cânceres de mama, só 5 a 10% são ligados à parte genética, familiar. Então, tem muita paciente que me pergunta assim, olha, mas a minha mãe teve câncer de mama com 72 anos de idade. Eu vou te falar, provavelmente não é genético. E a única pessoa da sua família inteira que teve câncer de mama não é genético. Provavelmente foi uma questão da idade, né? Aquilo que eu falei bem no comecinho, de que o nosso sistema imune, ele detecta alterações de células e ele é capaz de cuidar dessas células que estão se replicando de maneira indevida, a gente vai perdendo essa capacidade de defesa ao longo dos anos, né? Teoricamente, a gente não foi programado para viver tanto quanto a gente está vivendo hoje em dia. Então, a gente chega lá nos 70 e poucos anos, é isso. O corpo perdeu a capacidade de perceber que está replicando, então foi isso. Foi um câncer que aconteceu de forma natural, não foi por genética, né? Agora, se ela me fala, não, olha, 3 tias, 2 primas, a minha mãe, todo mundo principalmente abaixo dos 50 anos, porque a gente sabe que o câncer genético ele acontece nessa idade mais precoce, aí chama atenção e a gente começa a pensar nos fatores genéticos. Então tem esses 3 fatores de risco, né, esses 3 grupos de fatores de risco. E aí quando a gente fala para paciente que 17% dos cânceres de mama podem ser preveníveis, a gente fala exatamente sobre isso que a gente sempre fala, qualidade de vida, cuidar de você como um todo, né? E não estou falando de aparência, de nada disso, né? Mas você fazer atividade física, você cuidar da sua alimentação, do seu peso, você não ingerir bebida alcoólica ou ingerir de uma maneira com muito mais parcimônia a ingestão de bebida alcoólica. Então, tudo isso te ajuda a ficar menos expostas aos fatores que vão levar ao câncer de mama. Dizem que assim, a gente tem a questão genética, não só para câncer de mama, né? Mas você pode vir com predisposições ali da sua família de diversas doenças, só que não quer dizer que você vai ter. Mas, dependendo do estilo de vida que você levar, você pode desencadear ali que aquilo, né, acabe acontecendo. Então, por isso que hoje em dia, cada vez mais se fala da importância da atividade física, da alimentação, né, da qualidade de vida e tudo mais.